já está com uma autonomia de 19,5 km por litro. Logo debaixo desse banco, a gente tem um espaço para você guardar algum item, digamos, mais valioso, sabe? Ela vai te oferecer mais de 800 quilômetros de autonomia mesmo. Fala, meus amigos do Lobo Infinito, eu sou o Júnior da NET e estou aqui no canal para mais um vídeo de tecnologia. Hoje é dia de mostrar um carro para vocês, mais um vídeo de carro. Hoje é dia da Ford Maverick híbrida. Para você que me acompanha no Instagram já sabe que eu já mostrei a Maverick, a combustão, a gasolina, e agora a gente tem a Maverick híbrida aqui no Brasil. Tem algumas diferenças e eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo agora. Inclusive, tem uma novidade boa aí com relação a preço, viu? Com relação a preço me chamou a atenção, mas você vai ter que assistir o vídeo. Roda a vinheta! Antes de mais nada, eu preciso explicar que assim, a Ford ela tem a sua linha de picapes, né? E ela apostou em veículos utilitários aqui no Brasil. Já mostramos alguns veículos, como a F-150, por exemplo, que é uma picape grande, mas a Maverick ela está na categoria de picape intermediária. Eles falam picape intermediária, depois você tem acima dela a Ranger, que tem uns shorts aqui no canal onde eu mostro o modelo novo, a nova Ranger, que ainda a gente não pôde mostrar muitos detalhes, mas ano que vem tá aí, logo logo a gente pode mostrar não sei quando, tá? E essa Ranger, no caso, é uma média, uma picape média, e depois a gente tem aí a F-150, que é uma picape grande. Então, uma picape como essa daqui que é uma Maverick híbrida do modelo Lariat, ela é uma picape intermediária, então ela não é uma picape tão alta com relação ao solo. Aqui a gente tem uma distância aproximada de 21 centímetros, 210 milímetros, que dá mais ou menos um palmo de altura do chão até aqui. Em comparação com outros modelos, por exemplo, a gente pode pensar numa Fiat Toro com relação a tamanho, mas ela é um pouco maior do que a Toro, ela é um pouco mais comprida do que a Toro e, obviamente, eles quiseram mostrar esses detalhes aqui e mostrar alguns dados que acabam beneficiando o modelo deles, da Ford, né? E aqui a gente tem também um carro que é pensado para ser confortável também para quem está dentro aqui do cockpit. Então é um carro que ele quer também conquistar o coração de quem quer comprar uma SUV, por exemplo. Então eles compararam com a Fiat Toro e também com o Jeep Compass, né? Que é uma SUV, que não é uma picape. Então, na verdade, é isso. A ideia aqui é trazer um veículo confortável, que tenha tecnologia, que tenha recursos, que tenha muitas condições para atender uma família confortavelmente, para um passeio, para uma viagem, para um final de semana e tal, sem ter aquele estigma da picape. Então, é o mesmo discurso que eu também comentei da F-150. Então, vamos falar um pouquinho sobre motorização aqui do carro. A gente tem, como vocês sabem, é um veículo híbrido, então ela tem os dois motores. A gente tem aqui um motor a combustão 2.5 aspirado. É um motor aqui do tipo DOHC e é um motor que ele tem, somado com o motor elétrico, trazem 194 cavalos. O motor de 2.5 que está aqui traz 194 cavalos. A combustão é de 4 cilindros. Só a título de curiosidade, o motor da Maverick, a combustão, é um de 2.0, mas é turbo, 2.0 turbo. E aquele motor lá são 253 cavalos. Então a gente tem uma diferença aí de 59 cavalos para o motor a combustão, para esse motor aqui, que é um motor híbrido, tá bom? E também com relação a torque, tem diferença também. O torque desse carro aqui, apesar de ter um motor elétrico, ele tem um torque instantâneo? Tem. Você sente isso dirigindo, mas no número a combustão ganha também. Por quê? A gente tem aqui um torque. O torque a gente pode fazer em Newton-metro, né? Ou em quilograma-força-metro. Então aqui são 210 Newton-metro ou 21,4 quilograma-força-metro, que é um número interessante para um carro desse tipo, né, desse porte, mas a Maverick, a combustão, ela vai te trazer 380 Nm, que vai dar aí aproximadamente, não fiz o cálculo exato, mas quase 38, alguma coisa quilograma-força-metro, que tem mais torque do que esse carro aqui, que a gente está quase aí falando do dobro, né? Mas aí é claro, é uma picape, é grande. Outra diferença para esse modelo aqui, que é híbrido, para o modelo a combustão, é que
esse cara aqui não é 4x4, né? Não tem a tração 4x4, enquanto que o modelo a combustão é 4x4. Então ela tem o 4x4 automático, a combustão, esse daqui não tem, apesar de ter os modos de condução. Então eu quero deixar isso muito claro. Mas peraí, então esse carro é inferior, não. Eu só quis comparar agora no começo para vocês entenderem que tem diferença sim. Outra diferença, estética. Vocês estão vendo que não tem aquele ganchinho? Vocês estão vendo aí uma imagem da frente da Maverick a combustão. Ela tem ganchos aqui na frente e nas laterais da placa. No caso dessa daqui, que é a híbrida, ela não tem os ganchos. Diferença estética. Outra diferença está aqui na roda. A roda desse modelo aqui é uma roda de 18, raio 18, enquanto que a combustão é uma roda menor de 17. Então aqui ela ganha. Ela tem uma roda um pouco maior. O pneu que vem com ela não é um pneu tão voltado para o all-terrain, né? No caso da combustão é um pneu mais all-terrain, esse aqui é um pneu mais standard para pista, ele é meio como um motor, é híbrido, é uma coisa mais misturada. Vamos abrir aqui e já que na abertura da porta a gente já vê uma herança do Ford Fusion, que é você poder abrir a porta com um código numérico, tá? Você tá sem a chave ou então alguém foi no seu carro buscar alguma coisa para você e não tá com a chave. Aí você pode passar um código numérico, a pessoa digita aqui e consegue pegar algo no carro e trancar de novo. Então tem essa função também do código numérico aqui. Agora vamos olhar aqui para o lado de dentro do carro e o acabamento do carro. Eu acho muito legal essa alça aqui, eu acho ela bem bonita, o jeito que tem aqui o design. Então muitos porta-trecos aqui. Então a gente tem aqui desde a porta, tá bom? A gente tem aqui o interior aqui, você vê que ele tá aqui mais ou menos num tom meio chocolate, é um pouco mais claro, mais perto do caramelo aqui, um cinza, costura aparente aqui. Duas telas, a tela atrás aqui do motorista é uma tela de 6,5 polegadas, enquanto que a tela ali do Sync é de 8 polegadas, então a gente tem duas telas aí. Com relação às telas, essa que está atrás do motorista, ela atrás do volante do motorista, ela é uma tela onde também tem uma outra diferença. No caso da Maverick convencional, a combustão, ela tem o contagiro do lado esquerdo. Então você tem o velocímetro ali, né, do lado direito, você tem um painel no meio e você tem o contagiro do lado esquerdo, a combustão. Essa aqui não, ela vai ter esse medidor que vocês viram aí, que é esse medidor que faz essa transição do híbrido para a combustão. Então você vê ali que quando tá na parte do verdinho ali, tá carregando a bateria, aí ela vai usar de 0 a 100% do motor. Então é um outro tipo de leitura para o uso do motor. Quero continuar, eu vou dar a volta aqui e eu vou pedir aqui para o meu amigo Leandro entrar aqui, que eu vou mostrar um negócio do outro lado para vocês. Olha só, a gente tem aqui para você colocar o seu smartphone, que você pode carregar ele aqui, é muito legal. Então, por exemplo, eu tô aqui com o iPhone aqui no bolso, eu posso pôr ele aqui, ele vai carregar. Não sei se o carro já tá, acho que ele tem que estar em condução para isso. Você tem outro porta-celular aqui, que é super prático, eu pus aqui o S23, tem atrás para você colocar um cabo se você quiser, você tem aqui garrafinha, tem aqui outro aqui, gente, tem muito porta-treco, aqui dentro também, obviamente, né, super espaçoso. E um que eu também fui descobrir com o tempo é esse aqui em cima. Aqui você pode colocar chave, você pode colocar um monte de coisa aqui, ó, você pode colocar o controle do seu portão, enfim, achei muito interessante aqui esse espacinho aqui. E também nós temos aqui a democracia das portas USB. Temos aqui no detalhe aqui uma porta USB tipo A e uma porta USB tipo C. Então depende do cabo que você tem aí, você vai poder usar de forma tranquila. O carro também tem 7 airbags para dar segurança. E vamos abrir aqui a parte traseira agora. Eu vou abrir aqui para falar com vocês que aqui nós temos mais duas portas USB também. Temos aqui, ó, USB-C aqui também e temos USB-A nessa parte. E aqui, ó, debaixo do banco, logo debaixo desse banco, a gente tem um espaço para você guardar algum item, digamos, mais valioso, sabe? Aquele item, sei lá, um laptop, alguma coisa que você queira guardar, debaixo do banco tem um espaço para você guardar.
É muito legal, achei interessante. Vocês estão vendo imagens aí que a gente mostra aqui, imagens de divulgação do carro. Esse espaço desse carro é um pouquinho menor do que a combustão, porque aqui embaixo tem a bateria de 12 volts desse carro aqui. A bateria de 12 volts, ela fica aqui junto. E a bateria do carro, ela fica embaixo do carro, mas também embaixo do banco traseiro. Aqui embaixo, ó, uma bateria de 1,1 kWh. É pouquinho para uma bateria de um carro que tem um motor elétrico, tá? Só a título de curiosidade, como eu sempre falo aí, Leaf 40 kWh, Bolt 66 e por aí vai. Então aqui é uma bateria pequena que leva, não tão distante, mas tem esse espaço. O espaço aqui é bem generoso. Vou entrar para vocês verem aqui, olha só. Eu sou um cara de 1,70 m, tá bom? 1,70 m, esse banco tá mais pra frente, esse tá um pouco aqui pra trás, então aqui tá bem folgado. Eu também ficaria aqui bem confortável aqui. Espaço em cima da cabeça vai dar aproximadamente 20 centímetros, um pouco menos, uns 18, 17 centímetros aqui. Então a gente tem um conforto legal aqui para você usar essa parte daqui. Indo para caçamba, agora a gente tem um prolongamento de caçamba, e segundo a Ford, para aguentar peso. Tem muitas caçambas que você pode até deixar a porta aberta aqui, mas ela não vai suportar tanto peso. Eles estão falando que não, que no caso da deles, além do carro ser um pouco maior do que os concorrentes da mesma categoria, você tem uma tampa que ela é generosa, que ela vai, aqui tá com duas bikes, você pode colocar uma moto, por exemplo, algo pesado, que a tampa ela foi feita para suportar o peso, obviamente distribuído aí por toda a caçamba. Então a gente tem sim uma caçamba que ela é preparada para isso, além dos ganchos que vocês estão vendo aí. Então ela tem vários ganchos distribuídos aqui, que você vai poder colocar, até porque se você tiver com menos carga, só um pouquinho de carga, você vai poder usar o gancho também para segurar e para o negócio não ficar dançando aqui na caçamba. Outra coisa também, ela tem uma portinha ali, ó, não sei se dá para mostrar, é uma portinha pequenininha que é um porta, digamos, ferramentas. Você pode pôr ali um compressor de ar para você, por exemplo, ter ali ó, alguma ferramenta que você usa. Tem ali e tem aqui, não tem? Tem dos dois lados, ó. Então tem aqui também, ó. Tem lá e aqui, dos dois lados tem um negocinho aqui de você poder guardar as coisas aqui, ó. Não sei se vai deixar, deixou. Então tá lá, você pode pôr alguma coisa ali que pode ser útil pro seu dia a dia aí, para você que tem um compressor de ar ou coisa desse tipo, tá? Esse carro aqui, ele pesa, o peso total desse modelo aqui é 1.700 quilos. E curiosamente é mais leve do que o modelo a combustão, que tem 1.739. Olha que loucura, né? Geralmente um carro a combustão é mais leve e um carro híbrido é mais pesado, porque ele tem dois motores. Mas, como eu falei no começo, ela não tem o sistema 4x4. Então esse sistema de tração 4x4 deixa o carro um pouco mais leve. Então a gente tem aqui, digamos, uma coisa colocada na balança com a outra, a gente tem 39 quilos a menos nesse modelo aqui. A litragem do carro, só para efeito também de comparação, a litragem desse carro aqui, ela suporta mais litros, então de volume, a volumetria dessa caçamba aqui, ela é bem maior do que da Fiat Toro. Vocês estão vendo os números aqui, Fiat Toro comparado com a volumetria, a litragem, né, que eles falam aqui da caçamba, porém, aí ela perde para a Toro na capacidade de peso, tá? A Toro leva mais peso que essa Maverick híbrida. Então, a gente tem esses dados aí. Lembrando que o tanque tem capacidade de 57 litros, e lembrando que é gasolina, não é um tanque flex. Então tá aqui, gasolina e, bom, enfim, tanque, eu sei que muita gente critica com relação, por que não é diesel, não sei o quê, tá bom, a gente vai falar sobre isso na direção e comparar alguns números. E por falar em comparação com relação a tanque capacidade, a gente tem a Fiat Toro que tem 60 litros e o Jeep Compass que também tem 60 litros, então a capacidade do tanque é muito parecida. Agora, na hora de você fazer a matemática, que é um pouco diferente com relação à autonomia, com relação à média, né, quantos quilômetros por litro, enfim, vocês vão saber o que eu for dirigir. E para encerrar o turnaround, eu quero falar com vocês sobre o Ford Pass Connect e o Ford Pass, na verdade. Bom, o Ford Pass é um aplicativo, tanto para iOS quanto para Android, tá bom? Você vai ter o Ford Pass aqui no seu aplicativo ou o Ford Pass Connect que está no seu computador. E lá no computador tem muito mais dados, é totalmente gratuito, não é um serviço que você assina, a Ford te fornece quando você compra o carro. E você tem telemetria do veículo, você pode acompanhar se for frota, enfim, tem uma parte um
pouco mais profissional, outra que é o Pro, né? E uma parte que é um pouco mais pessoal mesmo. E aí você vai usando esses dados. Claro que você tem que liberar esses dados para a Ford usar, e você pode conceder o acesso ou revogar o acesso quando você quiser, tá bom? Mas tem algumas coisas que são comodidades para o usuário, como por exemplo, comentei aqui da porta, você põe o código aqui, mas por exemplo, você não quer liberar o código para ninguém, não é isso. Você está indo para o carro, o teu carro está no lugar, está no sol, esturricando, e você está indo para o sol. Aí você pode usar o seu aplicativo do Ford Pass no seu smartphone e você pode ligar a climatização do carro antes de você chegar. Você pode destravar o carro para alguém se você não tiver essa senha aqui. Destravar para você mesmo, para alguém. Você pode também fazer o seguinte, dar partida no carro. Então você pode dar partida, climatizar, destravar, são várias coisas que você pode fazer remotamente e ele está conectado com a internet, como eu falei, de forma gratuita. Não que ele tenha um roteador para você usar, não, mas ele está à disposição. O sinal aqui de internet, ele está conversando via um acordo que a Ford tem aí com a operadora, que tem um chip aqui dentro, tá? Não é para você usar como roteador. E também funciona Android Auto e Apple CarPlay, infelizmente ainda no fio. Isso aí eu fiquei um pouco decepcionado, esperava que ele fosse sem fio, mas ele funciona no fio. Agora, vamos deixar, eu já falei demais. Agora vamos dirigir o carro e saber como é que ele é, ó, na estrada. Vamos lá. E caímos da estrada, agora estamos aqui dirigindo na Castelo Branco, a Maverick híbrida. Para quem me acompanha, né, nos stories aí no meu Instagram, aliás, me sigam no Instagram, tá aqui, ó. Eu testei a Maverick, a FX4, que é a combustão, a gasolina, no final de semana do Dia das Mães, que eu fui lá pra casa da minha mãe, lá em Minas Gerais, lá em Machado, que é a minha cidade. Já sabendo que eu ia ter esse test drive com a híbrida, até para efeito de comparação. Então, para o Loop Infinito, nós não fizemos um vídeo exclusivo da FX4, da versão a combustão da Maverick para o canal, mas postei bastante lá no meu Instagram, então sempre me acompanhem lá, para ter esse ponto de referência aqui. Os carros, como eu descrevi agora na abertura, são muito parecidos no que diz respeito à estrutura do carro mesmo, né? A gente tem as diferenças que eu abordei. Em dirigibilidade, a gente tem a principal diferença real mesmo assim em quem dirige é na saída, né, no torque. A gente sabe que o torque, quando você tem um motor elétrico envolvido, você ganha em torque, ganha em saída bem mais esperta, né? O motor a combustão, ele te entrega um torque interessante, é uma picape que a própria Ford gosta de raça forte, né? Eles gostam muito de bater nesse branding de carro forte e tudo mais, até para rimar com Ford, né? Você já deve ter percebido isso, óbvio. Mas o ponto é, eu senti, né? Eu fiquei uma semana com a Maverick, a combustão FX4, e eu já sinto que ela na hora de sair, tá? Não tô falando no desempenho de estrada, que eu comecei a dirigir agora aqui na Castelo, mas na hora de sair ela tem uma maior explosão, né? Estamos falando aqui de um recurso muito mais do veículo, do motor elétrico, né? Mas ela tem um torque mais esperto. Em questão de conforto, é o mesmo conforto, né? Esse é um carro muito pensado para o conforto do usuário como uma SUV, né? A gente já tem apontado sobre esse olhar das montadoras para ter picapes que são SUVs com caçamba, né? Essa é a verdade. Eu falei sobre isso na nova Montana 2023, né? Quando eu fiz o test drive com ela lá da Chevrolet, e que é um veículo menor que esse, né? Mas que também tem não é uma SUV, mas lá a ideia era ser um carro de passeio com caçamba. Aqui, já pelo tamanho do carro, eles querem trazer esse conforto, né, de um SUV com caçamba. Então, tem essa pegada de ser um veículo confortável. Vocês viram a quantidade de porta-trecos que eu mostrei para vocês aí, né? Então, para quem dirige, é super confortável. É realmente um veículo de passeio com digamos, uma excludente, tá? Tanto a Maverick, que eu testei, a
a FX4 quanto essa, a gente não pode esquecer que é uma caminhonete, é uma picape. Então, na hora que você passa por um quebra-mola, na hora que você tem alguma depressão na pista, inclusive quando eu estava fazendo filmagem aqui dos detalhes do painel, ela reage muito na vertical. O eixo Y reage muito, porque ela é uma picape. Ela tem suspensão, ela tem tudo, é confortável para quem dirige, não é desconfortável, não é isso. Mas ela tem uma reação muito mais superlativa com essas questões no eixo Y do que um carro de passeio comum ou que uma SUV. Então, quando você passa no quebra-mola, eu acidentalmente já fiz de não olhar um quebra-mola e aí passar, o carro realmente ela tem uma, sabe, ela realmente tem essa reação muito mais, vou pôr aspas, exagerada do que um veículo de passeio. Então, essa característica ela não perde de uma SUV. Ela não perde de uma picape, ela perde para uma SUV, certo? Porque ela é uma picape, então ela é um pouquinho mais alta, porém ela não é tão alta, tá? Ela não é tão alta. Eles falaram, salvo engano, a diferença ali, o vão livre que tem do chão até ela, coisa de 21 centímetros, falaram de 210 milímetros, é um palmo. Um palmo tem por volta de 20 centímetros, mas, ou pelo menos o meu, né? Então, é isso, de 20 a 21 centímetros ali é um vão livre. Então não é um carro alto, definitivamente não é. Para quem eu mostrei a FX4 e para quem VS também falaram, não é um carro alto, é um carro até baixo. Baixo para uma picape, tá? Não baixo para um veículo de passeio. Baixo para uma picape. Então, tem essas características aí que misturam a sensação, a dirigibilidade, não consigo falar essa palavra, dirigibilidade, isso, de um carro como esse, que é uma picape disfarçada de carro de passeio SUV com uma caçamba. Uma outra diferença também é nos modos de condução, tá? A gente tem aqui, por exemplo, o câmbio, ele é rotativo aqui embaixo. Então aqui você escolhe, justamente para deixar livre, como eu comentei na abertura, para você ter os porta-tecos aqui. Então você vai girar aqui, tá no modo D, o drive, né, normal. Então não é aquele câmbio que você opera como um câmbio manual, né, um câmbio circular aqui. Mas os modos de direção estão aqui, ó. E quando eu aperto aqui, eu mudo o modo de direção que está aqui na tela. Então aqui, como vocês já viram aí, o painel, né, ele é um painel que também é diferente em comparação à FX4, porque o carro é híbrido. Então a gente tem o velocímetro do lado direito, mais do lado esquerdo aqui, que normalmente é um contagiro na FX4, geralmente aqui a gente tem uma questão aqui de referência de recarga também, né? Aonde está carregando, que é a parte verdinha ali, e aonde ele está gastando mesmo ali, já está usando a potência do motor, e o painel no meio que mostra essa referência entre está no híbrido, está no elétrico, está carregando. Então a gente tem essas duas coisas. E no modo de direção existem dois modos diferentes, tá? Eu vou passar aqui, eu vou pedir para aquele filme aqui para mim aqui no painel, por favor, só para eu mostrar aqui que eu estou no modo normal, tá? Esse modo aqui, rebocar, tem na FX4, é o mesmo, muda o modo de direção, escorregadio. Aí o que a gente muda tá aqui, o modo Eco não tem na FX4. O modo Eco é novidade, tá? Outro modo que é novidade é o modo esportivo, que eu vou testar aqui agora mesmo. E por fim, a gente vai voltar para o modo normal. Então, o que sai? Na verdade, na FX4 a gente tem o modo lama-terra e tem o modo areia. Então, o modo areia não tem aqui, o modo lama-terra não tem aqui, vocês viram. Então, vai ter o modo eco e o modo esportivo. Modo normal é modo normal, é o modo equilibrado, é o modo que ele vai usar toda a tecnologia embarcada no carro para te oferecer uma condução confortável, sem abusar
da potência, sem abusar da esportividade. Então ele vai, digamos, usar todos os padrões standard, tá? Agora, você tem o modo escorregadio, que lá na FX4 chama escorregadio neve, que é justamente para chuva, né? Uma pista mais molhada, né? Decorrente de água ou neve, né? Que é água, né? Solidificada. E aí a gente, óbvio, aí vem a questão da tração. E como comentei também na abertura, a gente não tem a tração aqui 4x4 que você tem lá na outra, que ela chama FX4, né? Então isso é uma coisa que essa versão aqui perde, né? Mas ela tem um modo para resolver esse problema de tração quando você está numa pista escorregadia. Aí o modo Eco é o modo mais econômico / ecológico. Vai optar por usar todas as tecnologias e opções mesmo do motor elétrico, né? Quando puder ser elétrico, vai ser elétrico. Quando puder ser mais econômico, então ela vai gerenciar até o uso do ar-condicionado. O uso do ar-condicionado, o uso do motor, para que seja o mais econômico e ecológico possível. É o modo que menos gasta combustível e é o modo que menos tem potência no motor, tá? Que fique claro que a sensibilidade do pedal do acelerador até diminui, ela fica um pouco mais, vou pôr aspas, lerda, tá bom? Aí você tem o modo que eu falei, que é o modo esportivo, que é o contrário do modo Eco. Então a gente tem o modo normal que tá aqui, né? A gente tem o modo que ele tá meio que no meio, o modo Eco, que é o modo mais econômico aqui, e o modo esportivo que tá aqui. Ele vai deixar o seu pedal mais sensível a... mas você ganha torque? Você não ganha torque. Você ganha sensibilidade no pedal. Você ganha no algoritmo do carro, analisando para que você tenha mais potência. Ele vai mudar para combustão muito mais rápido. Ele não vai priorizar a economia. Ele não vai priorizar o motor elétrico. Ele vai priorizar a potência do motor, porque você ligou o modo esportivo. Então esse é o modo esportivo. E tem também, já falei, né, do modo escorregadio. E por fim o modo reboque, que um adendo aqui, não é o mesmo modo reboque que tem na F-150. O da F-150 ele é patenteado pela Ford, é deles mesmo, mas ele é mais evoluído. Ele tem aquele joystick que eu mostrei pra vocês ali, ele é outra pegada, certo? Esse aqui é o mesmo modo reboque que tem na FX4, tá? É o modo reboque que ele tem, que é um modo também que é uma coisa meio que diferenciada para quem precisa levar uma carretinha. Então ele tem recursos pensados em carregar um peso maior que está ligado ao carro. Então é isso. Vamos agora colocar no modo esportivo aqui. Vou colocar aqui, ó, tá mudando normal, reboque, que eu acabei de comentar, escorregadio, eco e esportivo. Vou mudar de faixa aqui e já vou dar uma aceleradinha aqui. Então vamos lá, ó, foi a 100% aqui e ele automaticamente já ligou como ele, tipo assim, na hora que eu pisei, você já escutou o motor tá vindo, ó, eu tô a 160 por hora, freiei agora, quando eu freio ele cola lá embaixo para ele regenerar o motor. Sim, o carregamento da bateria é feito por regeneração com freio, né? Pela lei da inércia, né? Você freou, ele vai regenerar a bateria deste carro aqui. Lembrando também que ele tem um outro sistema, até o sistema de carregar a bateria é híbrido. Ele vai carregar muito mais no sistema de freio, mas existe também um carregamento vinculado ao motor a combustão, que vai carregando também a bateria para o motor elétrico. Então assim, é uma bateria pequena de 1.1, vamos ser justos, 1.1 kWh, que é a capacidade dessa bateria. Então realmente não é uma bateria que vai sustentar um trajeto sozinha, certo? Ela tá ali para auxiliar em situações como, por exemplo, cidade, em situações como, por exemplo, você vai andar em baixíssima velocidade. Mas eu mesmo perguntei ali no briefing com relação a, olha, e se eu tiver pane seca, acabou o combustível, roda sozinho? Uma coisa que ficou meio no ar ali, não foi respondido. Precisamos ver e tal. E não tô aqui criticando não, tá?
é só uma observação. É um carro, não é um híbrido plug-in, não é aqueles... Porque o híbrido plug-in, tem um vídeo aqui no canal sobre o Golf plug-in, ele consegue rodar 50 km com a bateria dele. É uma bateria bem maior, porque é plug-in, você pode carregar só ela. Tem vários Volvos que são híbrido, que é plug-in. Você tem uma bateria independente mesmo, que vai rodar sozinha. Aqui não, é o full hybrid, né? É o veículo totalmente híbrido. Então a intenção aqui desse carro é dar uma assistência para a direção à combustão. Ela não quer substituir, tá? É dar uma assistência, como eu falei, em locais de baixa velocidade, áreas urbanas ali. Tanto é que um veículo híbrido é muito mais econômico na cidade do que um veículo a combustão, por exemplo. Como um elétrico também, que é muito mais... Ele quase vira um elétrico na cidade, né? E um veículo a combustão na cidade, ele precisa engrenar e desengrenar mais, engrenar e desengrenar. E o que gasta mesmo no veículo a combustão é tirar o carro da inércia. Ele tá parado, ele tem que dar combustão, faz todo o processo de combustão lá e tira o carro da inércia. Então as marchas mais pesadas são as que gastam mais. Primeira, segunda, terceira, quarta. Agora você tá na estrada com o veículo a combustão, dando o que tem ali na velocidade máxima, viu, gente? Pelo amor de Deus, não ultrapassem. Você tem ali, você tá na quinta, na sexta marcha, sei lá, você tá uma marcha leve, uma marcha que gasta menos combustível, num carro a combustão. Agora num carro elétrico, você tá na estrada, 100% elétrico, você tá pisando no fundo, você tá ligando, eu brinco que é um liquidificador ligado, ele tá no máximo, entendeu? Agora na cidade você tá muito mais freando, carregando, rodando em baixa velocidade, freando, carregando, rodando em baixa velocidade. Então você tem uma economia muito maior. Por falar em economia, vou falar de dados de economia. Vou até tirar aqui do modo esportivo agora, voltar para o modo normal, vou pôr um eco aqui, só para deixar claro para vocês que assim, a autonomia desse carro, que é a gasolina, não é como é que chama? Flex, é gasolina, né? O motor a combustão, ele pode fazer várias médias, tá? A gente tava conversando aqui na parada que teve, conversando com o pessoal, o BTEC falou que o dele tava fazendo 16 km por litro. O Gesiel Taveira, que também tá com a gente aqui, falou que tava fazendo 18. Então isso vai variar muito, certo? Já vi muitos carros híbridos que estão nessa faixa, 17. É o caso, por exemplo, do Corolla Cross híbrido, que é um carro gigantão, ele faz 17. Quer dizer, tô falando de média, tá? Depende do uso de cada pessoa. Então, você vai ter uma economia muito grande no caso de um veículo híbrido. Como eu estava falando sobre autonomia, eu habilitei aqui no painel agora para aparecer para mim a minha autonomia. E a gente tá dirigindo aí a 40 minutos, mais ou menos, somando as duas viagens aqui. E essa dupla maravilhosa aqui, ó, já está com uma autonomia de 19,5 km por litro. Tudo bem que explorei um pouquinho o modo esportivo, mas eu tô na maciota. Tô aqui a 90 km por hora. A máxima da pista, a gente estava numa outra que estava a 120. Então, beleza, aqui é 100 a máxima. Tô a 91 agora aqui, ó. Então é isso. E a gente já rodou 53,6 km com essa média aí de 19,5. Agora caiu para 19,3 porque tem uma subidinha. E para quem não sabe, isso interfere bastante. Por falar em autonomia, por falar em capacidade, por falar em média, vamos falar aqui em autonomia de o range, né? Esse carro aqui, com essa mistura aí, com essa questão híbrida de ter um motor a combustão e um motor elétrico, ela vai te oferecer mais de 800 quilômetros de autonomia mesmo. Então a gente tem uma média boa, né, para você gastar menos combustível e uma autonomia muito generosa. Eles falam, depende do quanto você roda na estrada, depende do quanto você roda na cidade. Eles até mostraram lá alguns gráficos, mas para você, eles fizeram uma média de 55% rodando na cidade e 45% rodando na estrada, 841 quilômetros de autonomia. Mas até se você rodar 100% na cidade, que é o que ela é mais econômica, aí ela ganha dos outros concorrentes demais, porque ela tem essa questão híbrida, né? Primeira caminhonete híbrida aí chegando no mercado brasileiro.
picape híbrida, né? E você também no outro polo, né? 100% na estrada, você tem aí uma média de 760 quilômetros. Então você fica quase varia 100 quilômetros. Se você fizer 100% na estrada ou 100% na cidade. Mas é por isso que eles colocam 800 quilômetros de autonomia como uma média geral para um carro desse, que é muito mais. Só a título de curiosidade, também de complemento aqui ao vídeo, eu tava com a Maverick, com a FX4, e eu fui de São Paulo para Machado, que são 300 km, mais do que eu rodei em São Paulo, uns 20 ali, e voltei, então dá uns 640 ida e volta, e eu tive que abastecer. Eu fui e voltei já ali perto de Atibaia, ali mais ou menos, um pouquinho depois eu já estava abastecendo, porque eu realmente tive que, ela não aguentava isso. Então eu não sei exatamente qual que é a autonomia da Maverick a combustão, mas comigo foi coisa ali de 600 km aproximadamente, com a minha condução. Esse carro aqui a gente já consegue aí 200 km a mais, né? Outro ponto interessante para a gente falar aqui é com relação à troca de óleo. É uma coisa que na verdade já está equipando os carros da Ford, não é só este carro aqui, os carros da Ford de 2023, com exceção da Territory, eu acho. O Bronco tem, a Maverick, F-150, todos os outros sem ser a Territory, eles já vêm com um cálculo de consumo de óleo bem diferente do que nós estamos acostumados, né? Geralmente a gente troca óleo pela quilometragem. Troca de 10 em 10 mil quilômetros. Tem carro que eu já vi que tem 105 em 5 mil, depende do carro, né? Mas geralmente a gente faz isso, né? Isso daí as montadoras fazem como uma média. Ela sabe que depende da sua condução, mas como não dá para saber qual que é a condução de cada um, ela põe uma média e aí é a vida que segue. Mas nesse carro tem tecnologia embarcada para fazer umas contas. O algoritmo fica ali analisando o seu uso e o algoritmo vai te informar quando é necessária a troca de óleo. Pode ser antes desses 10 mil quilômetros, como pode ser depois. Se você tem uma direção mais agressiva, mais esportiva, você exige demais do carro, ele vai te sugerir a troca de óleo, por exemplo, com 8 mil quilômetros, por ali, ou menos, ou mais, ali. Agora, se você é super cuidadoso, se você é uma pessoa que realmente, às vezes, não excede, não puxa peso demais, enfim, tem um certo zelo com o carro e não só o zelo, mas também não exige demais dele, você pode ser que tenha que trocar com 12, 13 mil quilômetros. Então, isso é bom, que vai te dar uma economia também, né? E mais do que a economia de dinheiro na hora da troca do óleo, também uma economia na manutenção. Porque se você trocar o óleo no momento errado, você ficar uma vida inteira trocando óleo, sempre 3 mil quilômetros a mais, você vai forçando o motor, até uma hora que ele pode abrir o bico. Então é mais uma novidade aí. Para encerrar aqui o nosso momento de experiência de test drive, eu vou falar um pouquinho sobre o câmbio. É um câmbio automático, claro, como eu disse, ele não tem a manopla, mas ele é um câmbio e-CVT, né? Que é essa coisa do E. Ele vai, obviamente, usar a tecnologia aí para te dar a melhor performance aí do câmbio CVT. Este carro ele é mais leve do que a Maverick, a combustão. Porque geralmente os veículos híbridos são mais pesados, porque eles têm mais peças, ele tem que ter outro motor, né? Mas ele não tem a tração 4x4, que reduz, porque o sistema de tração não é pesado, você tem que ter toda uma estrutura para isso mesmo, né? Então, muito curioso, porque o motor a combustão é 2.0, esse aqui é 2.5. Então a gente tem lá o motor 2.0, 253 cavalos, e aqui o motor 2.5 mais o elétrico, somados, dá 194 cavalos e um carro mais leve. Você entende? Então por isso ele vai te trazer essa média melhor aí de consumo que eu comentei. Eles falam números muito mais conservadores, tá, gente? Eles não falam 17, 18 como eu tô fazendo aqui e tal. Agora tá 17.9, por exemplo, caiu. Eles falam em 14, em 13 na cidade e tal. Eles falam em números mais conservadores, tá? Mas pra você que tá pensando, mas peraí, mas a Toro é a diesel, mas o Jeep Compass, e aí eu vou trazer o número deles. Para você rodar 800 km, que é a autonomia deles aqui, baseado na experiência deles,
para rodar 800 quilômetros com esse motor híbrido aqui, na média que eles estão dizendo que é 13, 14 por aí, misturando cidade, né? Você gastaria R$297 para você pôr ali, né, a gasolina no tanque e ir até esses 800 quilômetros. Enquanto que na Toro, lembrando que esse carro aqui são 57 litros o tanque, tá? A Toro e o Jeep Compass, 60 litros, que dá uma diferença mínima. Enquanto que na Toro você vai gastar 397, R$100 a mais, mesmo sendo a diesel, com a autonomia divulgada pelo fabricante, né, pela montadora, e com a Compass você vai gastar 390, quase R$100 a mais. Também com a mesma autonomia divulgada pelo fabricante. Então é isso. Eles querem provar que esse carro aqui ele é bom e é econômico. Muito bem, meus amigos, esse foi o nosso vídeo aqui da Ford Maverick híbrida. E aí vocês viram, eu quis enfatizar aqui as diferenças do modelo a combustão com o modelo híbrido. Agora eu quero falar de cara já. De cara não, porque tá no final do vídeo, mas eu já quero agora nesse encerramento o preço. Bom, se você acompanha o mercado de carros, deve saber mais ou menos quanto custa uma Maverick a combustão, né? O preço começa ali, o valor ali. É claro que depende da concessionária que você vai, o modelo que tem, mas o preço de entrada, de start da Maverick a combustão, R$ 244.890, tá? Já vi aí por 260, mas enfim, preço de start. Preço da Maverick híbrida, R$ 244.890, é o mesmo preço. Então, aí você pode falar, mas que vantagem Maria leva? Por que a Ford está fazendo isso? Mas você vai matar a outra. É canibalismo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha, vai depender muito do teu estilo. O que você quer nessa picape? Porque se você quiser 4x4, aí essa aqui não tem. Então é a outra. A outra ela é um pouco mais forte, como eu disse, 59 cavalos a mais. Ela é mais pesada. Ela tem mais torque, certo? E ela... e também uma coisa que eu não comentei, ela tem um sistema de suspensão traseira diferente, independente, enquanto que esse aqui é aquele angulado, aquele único. Então, a gente tem umas diferenças, porém aqui a gente tem um carro, como vocês viram aqui no meu test drive, eles falam em 14 km por litro, por isso que dá os 800 de autonomia. Mas se você for na maciotinha, 80 km por hora, você faz 1000 km com esse carro. Então, o que você quer para você? O valor dos dois veículos é o mesmo e essa é uma política deles aqui, entendeu? Então, assim, tem diferenças, vocês viram que tem diferenças, mas se você quiser um veículo híbrido, não é 100% elétrico, mas é híbrido, com essas características, você tem uma opção aqui com um preço, digamos, competitivo com relação a outras, e lembrando que é a primeira picape híbrida do mercado, tá bom? Outra coisa também, ela vem em 10 cores. A única diferença para Maverick a combustão é que o azul muda. O azul, que é esse azul aqui, é um azul diferente do azul que tem na Maverick a combustão. Essa é uma diferença que tem. Vocês viram que o carro às vezes desliga? Claro, porque às vezes ele só funciona no motor elétrico e às vezes dá uma ligadinha para dar uma carregadinha e não descarregar a bateria. Então é isso. Essas foram as informações que nós temos aqui deste modelo. Espero poder ficar depois um pouquinho, a gente faz a nossa série de 8 dias aí eu mostro melhor o carro e vocês podem comentar, eu vou poder fazer um pouco mais de experiência com esse veículo aqui. Lembrando que é um modelo fabricado no México e é o mesmo que é vendido nos Estados Unidos. Então não tem diferença, é o mesmo modelo para você que tem essa dúvida, tá bom? É isso, para você que gostou do vídeo, por favor, deixa o like faz a gente crescer aqui na plataforma. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se agora. A gente se vê nos próximos vídeos, seus mal acabados. Um abraço, tchau, tchau.